Mãe Bernadette era líder do quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia, com mais de 290 famílias. Uma cooperativa com 129 agricultores e mais de 300 hectares. Ela já tinha denunciado o extrativismo ilegal de madeira dentro da área do quilombo. Estava sob proteção da polícia militar e morreu com 12 tiros no rosto. A 11ª liderança de matriz africana assassinada na Bahia. Isso aconteceu também em 1912, em Alagoas. Aí criou-se a famosa expressão Xangô rezado baixo. Porque muitas lideranças também foram assassinadas por lá nessa época. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo também no Pará. 20 comunidades quilombolas estão denunciando desde 2016 a invasão dos seus territórios por células criminosas. Esse é o país do preconceito e da violência religiosa. Já escutei falar a expressão preconceito religioso, mas isso não existe aqui no Brasil. O que existe no Brasil é violência religiosa. Eu tenho relato pessoal sobre isso e vou deixar vocês analisarem. Durante esses dias, eu vi rodando nos grupos de WhatsApp um meme falando assim: ivermectina não pode, cloroquina não pode, mas pode macumba, pode galinha preta e pode vela dentro dos hospitais. Um deboche em relação aos direitos e garantias, ou as garantias que protegem os direitos. Um deboche em relação ao direito do religioso de matriz africana ter a sua religiosidade respeitada dentro de um hospital, porque as outras vertentes praticamente estão dentro dos hospitais. Mas eu, como praticante de matriz africana, como religioso, não quero que outra vertente esteja comigo no momento do hospital ou próximo da minha morte. Eu tenho direito de exercer a minha religiosidade. A ministra Rosa Weber esteve na Bahia no mês de julho para conversar com lideranças quilombolas, exatamente sobre a necessidade de proteção dos territórios quilombolas no Brasil. Porque o que temos hoje é um traço do preconceito que o Brasil continua tendo desde a época da colonização. Eu vou mais distante ainda. Eu vou mais distante do que isso. Eu sofri com isso. Pois é. Há pouco tempo eu consegui a guarda da minha filha depois de 16 anos. Sabe por quê? Porque lá no início, quando ela tinha 1 ano, 2 anos de idade, eu fiquei impedido de ver minha filha com a seguinte desculpa. E isso entrou no processo. Entrou no processo de disputa de guarda. Foi uma justificativa dos familiares maternos da minha filha e da mãe para que ela não tivesse contato comigo, com a minha esposa e com meus filhos, os irmãos dela. Sabe qual foi a justificativa? Eu era um adorador do capeta, um adorador do diabo, que na minha casa, tinham figuras que remetiam ao diabo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui no vídeo Bará. E foi por isso que eu fiquei durante quase 15 anos impedido de ver minha filha. Eu tive que disputar até os últimos momentos para conseguir tê-la ao meu lado. Hoje a guarda dela é minha. Porque os ditos cristãos hipócritas maltrataram a minha filha durante um bom tempo. Essa é a realidade que eu estou contando para vocês e não é história porque aconteceu comigo. Sabe qual é o nome disso? Preconceito religioso. Racismo é o nome disso. No Rio de Janeiro, essa semana, teve a Marcha para Jesus, no centro da cidade, coordenada por um pastor muito famoso e bolsonarista que subiu ao palanque para falar que Deus vai castigar o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei que tipo de Deus é esse, que tem influência política. Aliás, é muito comum na história mundial esse tipo de dominação. Dominar pessoas pela vertente religiosa. Essa é a realidade que a gente passa aqui no Brasil. O preconceito. E quando isso acontece dentro da administração pública, a gente percebe que ainda não tem jeito. Do mesmo jeito, tivemos maravilhosamente a Marcha para Exu em São Paulo.
onde uma personalidade, um grupo, resolveu colocar para fora e acabar com essa tradição de procurar semelhança entre o Exu africano do diabo cristão dito nas escrituras, o que é um folclore para nós de matriz africana. Mas essa pessoa teve coragem de fazer um movimento que levou mais de 100 mil pessoas às ruas de São Paulo. Parabéns. Parabéns. É disso que nós precisamos. Até porque os praticantes e religiosos de matriz africana têm a sua parcela de culpa. Tem sim. Porque não estão preocupados em criar políticas de Estado, políticas públicas que sejam parte do Estado, e não políticas públicas de governo. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados com diplomas, festas, paramentados. Durante algum tempo, até faria um sentido, mas hoje em dia é momento da gente ratificar as políticas públicas, legalizar as comunidades quilombolas, mostrar para todo mundo que dentro das comunidades quilombolas, dentro das áreas periféricas, existem uma tradição que mantém pessoas vivas e alimentadas e deveria mantê-las também protegidas, porque isso é obrigação do Estado, no artigo 144 da CF/88. Mas o que está sendo produzido para isso, além de festas e reuniões que são totalmente irrelevantes? A gente precisa criar política de Estado. O UPL 1279 vem falando sobre isso, procurando legalizar, procurando, além de tudo, também criar dados de conhecimento sensível nesses territórios quilombolas. Saber quem são essas pessoas que são abandonadas pelo Estado por puro preconceito. E deixo aqui uma vírgula de interpretação para todos que estão assistindo o vídeo. Quando vamos deixar de ser mortos? Quando a perseguição religiosa e cultural vai acabar? Quando que nós, brasileiros, vamos perceber que essa terra é nossa? Dos índios e dos mais de 5 milhões de negros que chegaram no Brasil. Os demais, depois que miscigenaram, fazem parte disso. Então a nossa cultura é essa aqui, ó. É essa aqui. Essa é a nossa cultura. Os nossos ancestrais africanos e indígenas. Então a gente precisa pensar sobre isso. E que um dia a hipocrisia desse país caia por terra, porque isso é uma senzala contemporânea. Porque a mesma pessoa que um dia antes está traficando, usando drogas, fazendo maldade com as outras pessoas, principalmente, são aquelas que no dia seguinte, essas pessoas louvam ao seu Deus, diminuindo dos outros, mas não diminui a si próprio, na sua mentira interna, colocando a culpa das suas derrotas, colocando a culpa da sua maldade, da sua irresponsabilidade, da sua incompetência, numa figura folclórica chamada diabo bíblico. Então pense bastante sobre isso. A gente precisa colocar para fora tudo que está guardado dentro da gente aqui nesse país. E que pessoas que são de matriz africana continuem tendo coragem de determinar que possuem direitos. E que isso não aconteça nunca mais. Meus sentimentos, a família de Mãe Bernadette, a sua luta nunca será esquecida. Nunca. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.